Cara, eu nunca me incomodei com pessoas e nunca briguei com ninguém. É uma coisa que... E também já era público, eu já falei isso em palestras, já falei isso em entrevistas. Provavelmente já falei com você, porque você é um tipo de interlocutor que talvez eu falaria esse tipo de coisa, talvez tenha falado. Me incomoda a relação de ser político e jornalista ao mesmo tempo. E é uma tradição, né, Itatiaia? Isso é quase uma tradição. A Itatiaia virou um gigante partido político. Né? Sim. É uma quantidade desenfreada de pessoas. É a bancada da Itatiaia, pessoal. Toda hora você está interagindo com um cara que é um político. Então, assim, e as pessoas têm que entender o seguinte: isso até é um lugar bom para falar isso aqui, sem demagogia. No jornalismo acadêmico, nos meios intelectuais do jornalismo, isso não é permitido, isso não é bem visto, isso não é... Na academia, e o que se aprende de jornalismo, isso seria visto como conflito de interesse. Na verdade, já é visto como conflito de interesse, coisa que aí até eu faço, fazer merchan. Você acha que algum dia da vida o Juca Kfouri vai fazer um merchan? Que o Tostão vai fazer um merchan? Porque eles têm esse nível, assim... Merchan eu já tive que fazer algumas vezes, porque não tinha jeito. Isso, talvez também porque esses caras já estão no seguiram um patamar de carreira, de financeiro, até que ele não tem necessidade. Tem uma coisa que está bem aquém em termos problemáticos, que esse político, para mostrar que até isso já tem problema. Em outros países isso não pode, nem o merchan, não é visto. A Globo, até pouco tempo atrás... O esporte não podia, e agora só passou a poder porque consideraram uma separação entre esporte e jornalismo. Isso. Os jornalistas continuam... Esporte como entretenimento, é tratado como entretenimento, por isso. E na Itatiaia é muito assim também. Tanto que é separado, tudo é separado, jornalismo e esporte. E a gente tem na cabeça, né? Somos jornalistas esportivos. Então, né, a Globo também, esses merchans que passaram a eles fazerem, né? Só por causa dessa separação. Só de interromper, a gente tem um debate longo aqui sobre isso, ser jornalista esportivo. Mas não vamos voltar nesse capítulo. É uma subcategoria do jornalismo. Porque eu sempre preciso que a gente chega aqui, nós quatro que somos especializados em esporte, vamos dizer assim. Eu já trabalhei, Simone também, trabalhamos junto no mesmo jornal, você também estava lá ao mesmo tempo, Jornal Tempo. Eu já fui da editoria de economia, de política, acaba que a gente acha que não entende sim. A gente lê muito. Jornalista esportivo, em linhas gerais, ele lê muito sobre tudo. O Léo é especialista em jornalismo político. Não, que a gente antes estava falando do debate aqui, que estava melhor do que o nosso papo agora. E aí a gente se vira nos 30, joga nas 11. E quando tem que... Isso eu falo, já vivi isso várias vezes, que eu chefiava o plantão de esporte do Jornal Tempo no fim de semana, um dia do fim de semana. A turma que está em outras historias não consegue fazer uma nota de Pouso Alegre e Asa de Arapiraca. Ponto final, não consegue, Cadu. E a gente precisa fazer uma nota sobre índice PCA. Nem que seja do Cruzeiro sobre ou o Atlético debate também. ontem, sobre como é que a Simone Tebet foi. A gente consegue fazer. Talvez não vai fazer com o brilhantismo do Ricardo Correia da vida, que é um cara foda. Mas a gente vai fazer a nossa nota e nós vamos cumprir o nosso dever. E a pessoa que não acompanha não faz uma nota do Brasil e Catar de vôlei amanhã no Mundial da Polônia. Não sabe fazer o que está acontecendo. Então eu é nunca isso. tinha pensado nisso. Não consegue fazer isso, experiência própria. Não uma vez só, não, várias vezes. Na própria Globo rolava isso também. Você me deixou, você me trouxe uma autoestima, cara. Essa ideia, porque eu tô sentindo revigorado. Eu tento não ser muito comparativista, mas nessa hora eu sou, porque eu vejo jornalista esportivo ser tratado como o patinho feio de redações. Na verdade, são os melhores textos, alguns dos melhores textos, alguns dos caras que mais pensam, que mais propõem debate, principalmente em Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que tem essa polarização, Cruzeiro Atlético, Grêmio e Inter. A gente aqui é mais respeitoso com uma opinião diferente da política. Em Minas Gerais, sem exceções. Eu sou uma exceção, mas enfim. Mas isso acontece muito, a gente consegue ouvir o outro lado com muita facilidade e às vezes os caras que estão lá não conseguem. Então a gente é patinho feio, nós somos os melhores, cara. Alguns dos melhores jornalistas que tem são esportivos. Uhum. É isso. Então, assim, nada que... Eu tô nesse rolo. Não, mas, porra, é sério. Sempre... Foram ótimos argumentos, de verdade. E eu nunca tinha ouvido esse argumento em defesa da nossa classe. Eu tenho nas colunas, né? Acho que vocês dois sabem bem, né? Sim. Um humor autodepreciativo com a função. Muito. Eu falo que já escrevi várias vezes comentarista esportivo, é a coisa mais fácil, a profissão mais fácil e mais dispensável do mundo. Falando da minha, né? Comentarista. Agora você me deu uma... Eu continuo achando, mas um pouco menos. Assim, você deu bom argumentos de defesa, assim. Mas voltando ali,
A questão de informação, de ser um partido político, ninguém está falando mal. Isso é uma característica, isso é uma verdade, isso é público. Né? Então, isso é público. Que eu tinha uma mistura de sentimentos com relação a isso, também sempre foi público, e também lá dentro. Também. Só que as pessoas têm que ter cuidado no seguinte, não é julgando quem faz isso, porque eu acho que a pessoa não necessariamente faz com maldade. Eu conheço gente que é um ótimo político e um ótimo jornalista, mas é a coisa do... Não, analogia, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Né? Então, mas eu sei que muitos não fazem, quase todos, na verdade, não fazem por maldade. Eu sei que a Itatiaia não fazia por maldade, fazia isso até... O Emanuel não se beneficiava com isso. Pelo contrário, até atrapalhava a escala, essas coisas. O Emanuel fazia muito mais com um discurso assim, de liberdade, tipo, cara, nós vamos permitir que todas as profissões possam... E é um argumento. Isso aqui dá um debate acadêmico bom. Você nunca vai permitir, por exemplo, que um jornalista seja um representante. Eu acho que tem que sair do ar. Essa que é a questão. Mas ainda assim, sai 3 meses, mas convenhamos, né? Isso é para inglês, viu? O cara... Não, isso é lei, né? Isso é lei. E assim, tem gente, não estou falando necessariamente da Itatiaia e tal, porque fora de Minas isso tem, até fora do jornalismo esportivo, né? Tem gente que o microfone é 100% de tempo uma propaganda política, que não tem nenhuma opinião que a pessoa não dá, que a pessoa dá, que não é voltada para uma espécie de populismo. Sim. Então, assim, a minha saída e o famoso áudio lá, é isso, é ideia. O que deu na sua cabeça aquele dia? Cara, assim... Como é que vazou aquilo? Eu mandei para 3 pessoas, né? Uma das 3 mandou, vazou. Mas assim... eu mandei, já tinha um tempo que eu pedi demissão muito antes. Então já tinha um tempo que eu estava fora do ar. Tem gente que embola no meio de campo e acha que eu fui demitido por causa daquilo. Aquilo é o áudio pedindo demissão. Não é pedindo, avisando pessoas que eu já tinha pedido demissão. O Manuel, meu pai, tentaram de tudo para eu não pedir, né? Tem todo um processo de bastidores, isso não foi uma decisão. Bastidores. 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 Tem toda uma decisão, todo um processo assim, que foi aos poucos, né? Aí algumas pessoas foram sabendo, e também eu lembro o Samuel Venâncio que veio aqui, é um craque, eu lembro dele direitinho, não, você não vai pedir demissão, não, você é nosso, tal. Eu já tinha pedido demissão, já tinha indicado o Panzi, já tinha feito questão de que fosse o Panzi. Se não for, aqui estou contando tudo, hein? Se não fosse eu, a Úrsula ia no Henrique Fernandes, que eu acho muito bom também. Bom também. Mas para o formato rádio, naquele momento... Ele está muito bem, né? Por causa de... Os dois são ótimos, deixando claro. E a rádio até tentou ler agora também. Estou contando tudo. Em primeira mão, hein? Primeira mão. Ele não. Agora que eu digo assim, na nova gestão, né? Quando os meninos compraram lá. Então, esse dilema do jornalismo com a política começou a me trazer um desconforto que não estava me fazendo bem mais, sabe? Eu tinha que interagir toda hora com um cara com pessoas que são políticos. Político que eu já votei, que eu acho bom político e que eu acho bom jornalista. Então, não é pessoa, é ideia. E ali é ideia porque são muitas as pessoas que estão... Vira uma política ambulante, porque as pessoas lembram só das que ganham. Várias vezes saem umas que... Vamos falar assim, Júnior Brasil perdeu, por exemplo, eu falo assim, com todo o respeito que eu tenho por todos na Itatiaia, inclusive, são companheiros nossos, né? Hoje lá, só citando mesmo, né? Sem juízo nenhum de valor. Não, eu hoje, também. Hoje a gente está lá... Vocês entenderam, né? Que não é... Claro que sim. Eu já votei várias vezes no João Vitor. Hoje está o João Vitor, né? João Vitor no caixa, o Álvaro, que eu me lembro agora, que estão nessa disputa eleitoral. Você vê que saiu aí o Viana, né? O próprio Viana. Mas já foram muitos. Roberto Abra já disputou. O Alberto. O Branco já teve mandato. Leonardo Ângelo. Ele Diniz, que nem na rádio está mais, mas foi candidato. Tem um que está me fugindo aqui. O Júnior Brasil. Júnior já candidatou. Nelson Carvalho, dos anos 80, 90. Nelson Carvalho de olho na cidade, lembra? Foi candidato. Lembro. Eu sou mais velho, eu lembro disso. Mas muita gente já foi. E o que você acha, por exemplo, dessa... Você saiu antes dos Menin, né? Sim. O que você acha dessa negociação que foi feita e que agora
ele não é necessariamente um político, mas é um cara que faz política, né? Fortemente, né? E é um cara hoje que tem um comando de uma rede de televisão, agora também uma rede de rádio. O que você acha disso? Já que você se incomoda com os profissionais, né? Te incomoda também o fato de uma pessoa dessa ser dono de uma emissora? A gente lembra, você fala essas coisas aqui, a gente lembra de Cidadão Kane, né? Uma coisa assim, que é um fenômeno mundial e que já sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Então, assim, no tempo também eu trabalhei depois. O dono também é um político. Com o Vitório. Só que eu vejo uma diferença entre o dono ser o empresário e manter uma redação de jornalistas que não são políticos do que o seu próprio interlocutor ser um político. O proselitismo ele pode chegar diretamente na embocadura ali o tempo todo. O dono ali, você parte do pressuposto de que ele pode ou não manter o veículo com certa imparcialidade. Tá? Por exemplo, eu nunca vi nenhuma intervenção do Medioli, nada que eu fiz, sabe? Então, eu sinceramente acho ideal que o jornalismo seja independente da política em todas as alçadas, em todas as camadas, de cima a baixo. Mas não digo que ter alguém dono político necessariamente inviabiliza o veículo. O que eu estou dizendo, Itatiaia, parece muito, mas tem uma coisa que acho que a gente tem que fazer um meia-culpa aqui, enquanto classe. O jornalismo mineiro é pouco filosófico. Ou se fica muito escondido. Assim, quase todo mundo topa qualquer coisa. Os empregos são muito mal remunerados e assim, todo mundo é meio que um desespero, uma vaidade gigante. Então, algumas coisas são normalizadas. Mas, por exemplo, se o Menin chegar na CNN e falar que o chefe de redação é um político, ninguém vai aceitar. Vocês têm alguma dúvida disso? Porque na Folha de São Paulo, porque é um modus operandi já nesses lugares. É uma coisa mineira, e uma coisa local, aí com o seu QI provinciano, o seu QI, né, de curral para político. Ele é dono da CNN, eu te coloco aqui, Folha de São Paulo, CNN, não pode, qualquer lugar, de direita ou de esquerda, não tem um executivo que o chefe é político. O Juca Kfouri não aceitaria ser chefiado por um político. Agora, eu falo assim, é muito complicado você também evitar totalmente que isso aconteça, porque o ser humano é um ser político, né? Sim. Então, assim, a gente está falando da política partidária, né? Nesse caso. Agora, política todo mundo faz, né? Ainda mais uma pessoa que tem uma rádio Itatiaia na mão. E só mais uma coisa também, aí você vê, mas olha a forma como você colocou isso. Já é coisa, eu tenho a Itatiaia na mão, então eu vou virar político. Já cria uma cultura, é uma coisa que vira uma bola de neve, né? Aí muita gente lá dentro passa a ser funcionário de algum político, aí passa assessor. A ser o produtor, o produtor é um assessor de imprensa. Então é mais um cara com quem você trabalha, que tem alguma coisa. Aí você vê que o cara só chama convidado por causa disso, e as pessoas que vão lá no estúdio são eleitores, e às vezes o cara trata mal e quem trata bem era eu, porque eu trato todo mundo bem. E parecia que era eu que estava querendo voto e não o cara, mas tem tudo uma... Então, ainda tem isso. Já teve e tem muita gente que trabalha ou já trabalhou em gabinete. E aí eu já vi isso interferir até em escala. Então foi isso aí que foi... assim, sem querer polemizar... Não tive estômago. Sem querer polemizar, também não é essa a nossa intenção aqui. Mas o grande problema seu foi... Ter que trabalhar ali ao lado do João Vitor? Não por ser o João Vitor, mas não, por ele estar nessa situação. Inclusive, eu acho o João Vitor um bom político e um bom jornalista. Eu acho ele um ótimo jornalista. Acho o João Vitor super rápido em pergunta. Bem formado, né? E eu estou dizendo que eu acho ele bom nas duas coisas. E não acho que ele é mal intencionado em usar uma coisa com a outra. Só que, de alguma forma, entra na reflexão. Assim. E assim, cara, eu posso... Eu posso, em outro momento, trabalhar em algum lugar que tem um político. Isso não é uma
condição sine qua non. Exatamente. Nós somos múltiplos, a gente tem momentos, né? Essa reflexão. Mas quase tudo que eu coloquei aqui é fato e é acadêmico, inclusive. E é uma coisa do... países, estados não permitem, né? Então, estou dando esse exemplo da CNN. O João Vitor virou vice-presidente. Ele tem total competência para ser vice-presidente da rádio, tenho certeza, muito. Só que se fosse na Folha de São Paulo, junto com alguma coisa, ou na própria CNN com o mesmo menino colocando, não ia ter. Então, e também estou falando Itatiaia, isso é uma coisa muito mineira, eu acho, sabe? Aqui a gente tem uma... Virou um hábito, seria. E lá, eu acho que tem uma coisa também, a quantidade fugiu do controle, sabe? Não é assim, às vezes ter aí você tem um cara, sabe? Um outro. Às vezes são 12. Talvez tenha virado assim, um meio para se chegar ao cargo político. Totalmente. E muita gente internamente lá falava isso. Na escala, tipo assim, pô, esse cara, a rádio tá segundo plano, terceiro plano para ele tá sendo escalado para coisa mais importante que eu. Então tem todo... eu não sou filósofo, não, mas você é filósofo, sim. Não está filosofando agora. Mas assim, é ideia, não é nunca discutir com nenhum político. É o conceito, né? Não nunca discutir com ninguém na vida, na imprensa mineira. Nunca, sabe? Então campo de ideia mesmo.